Um pouquinho também sobre os planos de Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, é o candidato que está sendo colocado e apoiado pelo pai para a eleição desse ano. A gente tem uma reportagem de bastidores aqui do nosso colega Felipe Pereira em Brasília, trazendo os planos de Flávio, colocando que ele vai atacar Lula para poder acenar ao centro sem perder militância. Traduzindo aqui um pouco do que o Felipe traz na reportagem dele, ele está falando com base em pesquisas como ele vai organizar a estratégia dele para rebater Lula até outubro, uma tática que está se baseando em pesquisas e cálculos políticos para tentar furar a bolha do momento e agradar o centrão. Então ele quer trabalhar de certa forma como se fosse um espelho. Tudo que Lula tenta se projetar de uma certa maneira, o filho mais velho então de Bolsonaro está se planejando para fazer postagens no sentido contrário. O presidente defende um ponto de vista, o senador vai lá e fala no sentido oposto. Ele espera que as seguintes consequências a partir dessa estratégia aconteçam, como ser reconhecido como candidato anti-Lula, se consolidar no status de candidato da direita e facilitar as alianças eleitorais. Uma tática que segue a lógica de que quem quer o Planalto precisa rivalizar com o presidente. Interlocutores detalham que Flávio deseja ser identificado de forma automática como opositor de Lula, completando essa tarefa, acabando com as dúvidas sobre a candidatura dele, que a gente vê nas pesquisas, né, professor Paulo, está cada vez mais consolidada, mais uma estratégia que estimula ainda mais a polarização que a gente já vive, né? Como que a gente pode ler essa declaração aqui de Flávio? Acho que a gente teve um probleminha no seu microfone, professor. Acho que está fechado por Voltei. aí. Agora sim. Isso. Então, acho que é importante a gente destacar algumas obviedades antes, né, de falar do que mais importa, que é essa tentativa dele de diálogo com o centro e com o centrão. Obviamente que se o Flávio Bolsonaro for candidato à presidência, ele é candidato à presidência com a anuência do seu pai Jair. E ele é, obviamente, o candidato de oposição contra o Lula. Aí os outros candidatos que tentam ali forjar uma terceira via necessariamente vão ter que avançar nesse discurso nem A nem B, ou melhor, nem L nem F, né? Nesse processo. No que diz respeito a essa tentativa do Flávio de acenar para o centro, isso, na verdade, vai contra isso que ele está colocando estrategicamente. O acenar para o centro, seja lá o que é esse centro, imagino eu, sejam mais classes médias urbanas, que não, né, que se preocupam com diversos elementos para formar e decidir seu voto, que foram muito importantes, principalmente na última eleição para a vitória do Lula. Ele precisa, na verdade, mostrar propostas e resultados mais concretos no que diz respeito à condução de política econômica, a programas sociais, industriais, etc., do que propriamente demonstrar que ele é o candidato da oposição contra o Lula. Porque, veja, o centro, nesse sentido, que é um grupo bem restrito, mas num contexto de eleição com alta rejeição, ele pode ser decisivo. Esse centro, ele na verdade, ele quer uma distância e ele coloca um voto muito mais crítico e de uma adesão mais por exclusão. Agora, no aceno ao centrão, aí ele tem que demonstrar força, né? Uma força política de uma candidatura convicta com a anuência do seu pai, e não só, mas também de aliados importantes e históricos que ou se subordinem, como é o caso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Ou façam uma adesão mais explícita com retirada de candidatura, ou esse comprometimento para trabalhar pela candidatura do Flávio, o que não existe de forma objetiva nesse momento, porque está todo mundo aí disputando um certo protagonismo, desde o Zema a Ratinho Júnior estão nesse processo. Aí sim ele vai então entrar nesse processo que vai se irradiar para os partidos políticos do centrão, entre, de um lado, aqueles com um cunho mais autonomista à direita, porque vamos lembrar, os partidos do centrão, eles são majoritariamente de direita, né? Sempre por um lado, né, caracterizados pelo poder de veto para quem está governando, mas também de continuismo, porque o risco de se perder numa eleição para eles é muito grande na competição interna. Dito isso, então você tem aí já partidos mais alinhados, como o caso do PP do Ciro Nogueira, o caso do Republicanos, mas que também não tem
né, e União Brasil, mas que também não tem toda essa solidez e coesão nesse processo. Quanto mais tempo a extrema-direita e o bolsonarismo demorar para definir esse candidato, que, claro, o eleitorado bolsonarista já está reconhecendo melhor o Flávio como ele, quanto mais tempo, menor o poder de barganha com esse centrão, né? E menor o poder de tentativa de reorganização dos diversos contextos políticos nacionais que não são puramente partidários, mas são partidários regionais também. Né? Só para citar um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, do PSD, que pensa em, por um lado, ter o Rachinho Júnior como um candidato de terceira via, ou quem sabe o Eduardo Leite, mas, por outro lado, tem a Raquel Lira, histórica, né, liderança do PSDB, já do quase finado PSDB em Pernambuco, que tenta já articular uma aprovação, já articular um apoio do Lula, inclusive numa tentativa, né, de barrar ou desidratar a possível candidatura do prefeito de Recife ao governo do estado, João Campos, do PSB, que é um partido aliado, e também do vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, dentro da lógica, para concluir, desculpa que eu me estendi um pouco, mas dentro da lógica desse continuismo, a tendência é que esses partidos, mesmo mais alinhados ao bolsonarismo, comecem a se fragmentar pelos interesses cada vez mais particulares dos seus deputados e senadores. Não, e o Flávio, inclusive, que fala que não é contra mais candidatos de direita disputando a presidência, que eles esperam a união no segundo turno, mas 2026 ainda vai dar muito o que falar, hein, Paulo? E, Fábio, queria agradecer demais a presença de vocês aqui comigo hoje. O programa é rapidinho, mas vocês me ajudaram muito a fazer esse compilado aqui para a nossa audiência, viu? Obrigada, professor Paulo. Até uma próxima. Muito obrigado, um prazer. Até a próxima.